Olá, benditos! Até agora nós vimos que, depois das tragédias que vieram sobre Jó e que resultaram na perda total de tudo que ele possuía, inclusive sua saúde, seus três amigos vieram na intenção de lhe dar consolo e para tentar achar alguma justificativa para toda aquela trágica situação. Nós vimos também que Elifaz fez um discurso no qual ele deixou clara a sua opinião de que o problema de Jó era decorrente de algum pecado. Depois dele, outro amigo, Bildade, também fez um discurso acusando Jó de pecado. Mas então chegou a vez do outro amigo se manifestar, Zofar. Ele devia ser o mais jovem dos três e também o mais dogmático. A fala dele lembra a fala daqueles sargentos irritados que nós vemos nos filmes falando para uma turma de recrutas. Zofar se mostrou irado e rude no seu discurso, repreendendo Jó bruscamente e sem nenhuma misericórdia. Ao longo do livro, Zofar se dirige a Jó em apenas dois momentos, neste capítulo e no capítulo 20. Mas, dos três amigos, talvez seja o que fala com mais arrogância e confronto com Jó, mostrando ser um homem bem severo. E aí nós deduzimos que, ou ele decidiu que não era capaz de refutar as argumentações de Jó, ou ele considerou ser perda de tempo tentar ajudar o amigo. As primeiras palavras de Zofar não deixam dúvida de que a fervura daquela conversa ainda iria aumentar. Ele começa seu discurso chamando Jó de tagarela, ou seja, um homem de lábios impuros com um discurso abusivo contra Deus. Zofar foi o mais direto e intransigente dos três amigos, quando confrontou Jó com seu suposto pecado escondido que havia resultado nas tragédias da sua vida. Ele não hesitou em falar em nome de Deus, afirmando que o Todo-Poderoso deve ter encontrado alguma coisa errada em Jó para tratá-lo daquela forma. O desejo de Zofar era que o próprio Deus descesse do céu e corrigisse Jó. Mas como ele sabia que isso dificilmente aconteceria, ele tomou para si a tarefa de ser o porta-voz de Deus. Por isso, ousadamente, ele pretendia diagnosticar e discursar sobre a situação de Jó. Zofar focou em ensinar teologia a Jó. Primeiro, o instruiu sobre a doutrina da depravação humana, que afirma que o homem é escravo do pecado e que é impossível a ele redimir-se através de méritos humanos ou esforços próprios. Depois, Zofar passou a ensinar a Jó sobre a transcendência de Deus. Isto é, Deus é infinitamente superior à sua criação. Portanto, no pensamento de Zofar, Jó errou ao questionar a Deus. A próxima lição na teologia de Zofar foi a soberania de Deus. Zofar acreditava que a melhor coisa que Jó poderia fazer era aceitar a punição de Deus sem protestar. Na mente dele, o castigo de Jó era justo e Deus estava realmente dando a ele menos do que ele merecia. Mesmo assim, Zofar encorajou Jó a se arrepender e confessar o seu pecado, mostrando-lhe como Deus o abençoaria e o honraria, restaurando a sua vida bem-sucedida. E ele encerra sua fala alertando Jó sobre as consequências que ele sofreria se ele não se arrependesse. Tanto para Zofar como para os outros amigos, não havia nenhum mistério na situação de Jó. Deus era soberano e justo e Jó era um pecador que deveria ser grato por não estar em uma situação pior, se é que isso seria possível. De qualquer forma, depois de ouvir Elifaz e Bildade acusarem Jó, Zofar deveria ter mostrado bom senso e compaixão suficiente e usar uma outra abordagem na sua fala. Mas não. Chorar com os que choram, nesse caso, estava passando longe. Tem um provérbio chinês que diz que podem haver 1000 quilômetros de distância entre os corações de duas pessoas conversando face a face. E esse provérbio se encaixa muito bem nessa situação. A falta de empatia se tornava nítida à medida que os discursos eram proferidos. Agora preste atenção. Elifaz, Bildade e Zofar têm vários discípulos nos dias de hoje.
Sempre que encontramos uma pessoa que tem uma resposta pronta para todas as perguntas e uma fórmula fixa para resolver todos os problemas, voltamos ao mesmo monturo de Jó e seus 3 amigos. Quando pessoas nos procuram pedindo conselhos, devemos evitar críticas e julgamentos precipitados. Os amigos de Jó não sabiam o que estava acontecendo entre Deus e Satanás, e eles não precisavam saber. Eles só precisavam estar lá para oferecer apoio ao seu amigo. Vamos tomar cuidado para não cometermos os mesmos erros dos amigos de Jó. Paulo escreveu uma palavra muito sábia a respeito disso aos Efésios. Nenhuma palavra torpe ou corrupta saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Nós fomos chamados para sermos animadores, incentivadores uns dos outros e não juízes. E eu ainda quero chamar sua atenção para uma lição que esse episódio da vida de Jó nos ensina. Conheça melhor seus amigos. Aparentemente, os amigos de Jó não o conheciam o suficiente e nem entendiam seu relacionamento com Deus. Caso contrário, eles teriam acreditado e confiado que ele era, de fato, um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Enfim, ao que parece, os amigos de Jó estavam perdendo a paciência. Eles tentaram ajudar a Jó a encontrar algum pecado em sua vida que tivesse provocado aquela grande calamidade. Mas Jó se recusou a admitir isso. E quanto mais eles insistiam, mais Jó negava. E mais frustrados e irritados eles ficavam. Mas há muito que admirar na teologia e na filosofia de Zofar e dos outros amigos de Jó. Eles disseram muitas palavras verdadeiras e valiosas. Eles criam no poder de Deus, na sua justiça absoluta e no perdão oferecido ao pecador arrependido. No entanto, a aplicação dessas palavras de sabedoria estava completamente errada na situação de Jó. Por não conhecerem o que se passava no mundo invisível, eles aplicaram mal as verdades mais preciosas e as doutrinas mais edificantes. E no capítulo de amanhã, nós veremos qual foi a resposta de Jó para esse discurso irado do seu amigo Zofar. Não perca! Até lá!